Olá pessoal, Conversa do PH hoje vai começar agradecendo aos inscritos no canal ao longo desse mês. A gente teve mais de 5.000 horas de exibição nos acessos no canal e isso fez com que o YouTube qualificasse o nosso canal. A partir de agora a gente vai poder ter mais amplitude na divulgação dos nossos vídeos e esses vídeos mais qualificados passarão a ser mais indicados pela rede, pelo canal YouTube, né, para os demais inscritos em outros canais. Então, obrigado a vocês. E eu queria hoje começar o vídeo, que vai ser um vídeo mais direto, fazendo uma reflexão sobre os ciclos econômicos do capitalismo. E aí, rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, para o vídeo não ficar cansativo, queria relembrar que lá depois da Revolução Industrial, finalzinho do século XIX e início do século XX, o mundo viveu um momento dos estados liberais, né? Ou seja, o Estado pouco intervia na economia de mercado, as indústrias, as empresas em expansão produziam muito, tinham poucos direitos trabalhistas e os trabalhadores se sentindo oprimidos nessa relação e o Estado meio ausente, começaram a se organizar na forma de sindicatos, associações, até partidos políticos foram criados. Isso mais ou menos casando ali com a Revolução Russa, onde o socialismo começou a se expandir pelo leste europeu e essa crise de produção do modelo liberal com o contraponto do modelo socialista surgindo fez com que o mundo entrasse numa crise de produção. As empresas produziram muito no mundo ocidental e o consumo não correspondeu a essa grande produção. Os estoques estavam grandes demais e aí houve uma crise e a quebra da Bolsa de Nova York, né, que foi o ponto máximo dessa crise. Os governos, então, do mundo todo, os estados começaram a se reinventar, ter a necessidade de se reinventar. Nos Estados Unidos foi criado o New Deal por Roosevelt e até que conseguiu um resultado bacana, porque os Estados Unidos tinha quase 20% de desemprego na década de 30%. E isso foi reduzido para 1% com as políticas intervencionistas do Estado americano, né? E aí eu quero achar mais também interessante e colocar para vocês isso, que sempre que a economia liberal entra em crise, ela recorre ao Estado para socorrer a crise, né? Socorrer as empresas em crise. Aqui no Brasil já houve isso agora no século XX com os bancos, né? Mas enfim, isso fica para um outro vídeo depois, né? Mas foi na Europa que essa reinvenção do Estado capitalista ganhou uma conotação maior, talvez até pela proximidade do continente europeu com o que estava ocorrendo ali no leste, que era a Revolução Socialista. Os capitalistas pensaram, poxa, ou a gente cede um pouquinho para a classe trabalhadora que está se organizando e está em crise, ou então o sonho deles de ascender ao poder com esse movimento socialista na Rússia vai cada vez se fortalecer mais. Então é aquela história, vamos entregar os anéis, mas preservar os dedos. E aí houve um verdadeiro pacto entre o capital e os trabalhadores e o mundo do trabalho, nascendo a partir das ideias sociais democráticas, o chamado Estado de Bem-Estar Social, né, que era uma das vertentes da social-democracia, e que não há um modelo, ou não houve um modelo único que todos os estados seguissem. A Inglaterra montou o seu, a França, a Alemanha montou a social-democracia ao seu formato, mas todos tinham uma característica em comum, ou algumas características em comum, que era uma forte presença do Estado, garantindo minimamente condições sociais de moradia, saúde, educação, transporte, segurança, etc., né? Nesse pacto, o mundo do trabalho aceitava pagar mais impostos, em contrapartida, o Estado dotava a infraestrutura necessária para a criação de empresas de geração de emprego, né, e aplicava as políticas sociais de assistência à sociedade como um todo, né. Os países escandinavos, como Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, até hoje adotam esse modelo. Esse modelo lá tem uma carga tributária muito grande, o imposto é muito elevado, mas em compensação
os serviços públicos de saúde, educação, moradia, transporte, segurança são muito bons. E são muito bons fundamentalmente por uma razão: controle social. Os países escandinavos têm um forte controle social. A sociedade, através de conselhos, fiscaliza a aplicação do dinheiro público e fiscaliza de uma maneira muito forte. Mas aí, o capitalista nato, o detentor dos meios de produção, o dono da riqueza, ele está sempre se reinventando para manter seu status quo. E na década de 70, começou exatamente um movimento de, peraí, nós estamos dando muito direito a essa classe trabalhadora, isso não está muito legal, nossa margem de lucro não está tão alta, e começaram a minar o Estado social democrático, o Estado de bem-estar social. Tá? De que maneira? Fazendo com que esses capitalistas natos, ultradireitistas, chegassem ao poder. Houve isso com a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, na Inglaterra, com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, e aí começou a nascer ou renascer as ideias liberais a partir de um movimento, um fenômeno que a gente chama de neoliberalismo, que chegou aqui no Brasil após a queda da ditadura militar, ali nos anos 90. Né? Esse movimento pregava de novo a redução do Estado, do tamanho do Estado, com privatizações em larga escala, com o Estado deixando a economia se autorregular, intervindo menos na economia. Quem não lembra das privatizações, né? Isso foi um pouco refreado nos governos seguintes de Lula e Dilma, mas voltou agora já no governo Temer, e a tendência agora é no atual governo isso ficar muito mais fortalecido. Mas aí, a estratégia que eu queria, e a conclusão desse vídeo que eu queria trazer para vocês, é o seguinte: é que os capitalistas, donos do poder, detentores do meio de produção, os grandes magnatas do poder, descobriram uma nova forma de se infiltrar de uma maneira mais contida, mais subliminar, a partir de jovens lideranças brasileiras. Né? São jovens com poder de eloquência muito grande, com muitos seguidores nas redes sociais, alguns têm milhões de seguidores nas redes sociais, e esses jovens começaram a montar movimentos, a princípio apartidários, mas que agora revelam-se ser movimentos partidários. Né? Foram vários os movimentos criados no Brasil, todos criados por jovens, jovens que pensam muito em estatísticas, em números, em taxas, em percentuais, e a nossa vida não se resume a taxas, percentuais e estatísticas. Ela vai muito além disso. Esses jovens, alguns deles chegaram ao poder legislativo e passaram a legislar pensando dentro dessa caixinha dos números, dos percentuais, das taxas. E muitos desses jovens, inclusive, decepcionaram seus eleitores, votando a favor da reforma da Previdência. Né? O Ciro Gomes, ex-presidenciável, até colocou agora recentemente, né, da dupla militância desses jovens, que, como seus movimentos não têm a legitimidade de partidos políticos, eles se filiaram a partidos políticos para, com a força do movimento, serem eleitos, né, e a partir daí adotar as diretrizes dos seus movimentos dentro dos partidos políticos, muitas vezes contra a orientação do próprio partido. Né? E isso tem causado realmente um rebuliço muito grande na política nacional na última semana. Eu queria só então finalizar esse vídeo fazendo a seguinte reflexão: até que ponto nossas vidas devem ser norteadas simplesmente por números, estatísticas e percentuais? Até que ponto não é necessário que a gente reflita e resgate o movimento humanístico? Eu estou até chamando de neo-humanismo, para que a gente humanize mais as relações entre o Estado, o capital e a população. Porque, caso contrário, nossa velhice vai se resumir a uma conta bancária, que na maioria das vezes, inclusive, vai estar vazia. Forte abraço a todos, até a próxima.